Bom, Toné, algumas novidades a respeito da olivicultura, não só a olivicultura, mas o agronegócio em geral, em especial a fruticultura, né, sofreu muito nos últimos 2 anos. Né? Nós tivemos eventos climáticos que não contribuíram em nada do tipo. No ano de 2023, nós que tivemos uma chuva incessante durante os 20 e poucos dias de polinização. Então, nós tínhamos o pomar em condições, porque eu sempre planejo as coisas da seguinte forma. São dois fatores. O primeiro é o produtor tem que fazer a sua parte. E depois, se tu não tiver muito pecado, o velhinho lá em cima tem que te ajudar. Né? Então, nós fizemos a nossa parte, tínhamos as nossas árvores brancas de flores, e a polinização foi exatamente zero em função das chuvas. Para te teres uma ideia, a Olivas do Sul sempre colhe em torno de 15 a 20 mil litros de azeite, e neste ano nós colhemos 400 litros de azeite. Então foi um desastre. No ano de 25, isso é, na colheita que se deu em fevereiro, março de 25, nós tivemos aquela catástrofe climática que afetou pelas mesmas razões, o excesso de chuva. 24. 24, desculpa. 24. Está falando de 23, 24. 24. Mas a colheita foi em 25. Foi em 25. Então foi em função das chuvas que prejudicou a colheita em 25. Nós colhemos 1.200 litros. É uma coisa difícil tu manter uma empresa em pé nessas condições. Né? Então nós vínhamos sofrendo bastante, não só a olivicultura, a pecanicultura, enfim, o agronegócio em geral. Né? E esse ano, graças a Deus, até aqui, o tempo tem nos ajudado bastante, e a novidade é que nós temos uma excelente safra aí pela frente. O pomar está belíssimo, as frutas com uma sanidade muito boa, e a gente tem a expectativa de iniciar a colheita aí, na primeira semana de fevereiro, com uma qualidade muito boa do azeite. Aquela região ali é o quartel-mestre, né? Estrada do Quartel-Mestre. Quartel-mestre. Quantos hectares de oliveiras ali? Nós ali temos 25 hectares. 25 hectares. Qual é a expectativa de produção? Olha, nós estamos fazendo uma média aí em torno de 20 a 25 quilos por planta. E isso aí nos remete a uma colheita aí em torno de 150 a 200 toneladas de fruta. Que vai ser transformado em quantos litros de azeite? A gente tem um rendimento entre 10% e 12%. Então, vamos recair nessa média histórica aí de alguma coisa entre 15 e 20 mil litros de azeite. Muito bem. Então, a perspectiva é boa. Só para a nossa região ou é geral no estado isso? É geral. Assim, Encruzilhada, como é que está? Eu não tenho acompanhado muito mais Encruzilhada, mas as informações que a gente tem é que está bem também. Né? Porque esses fatores climáticos não é uma chuva isolada que vai impedir a tua polinização. Normalmente, quando ocorrem chuvas com um período maior,
e que aí pega o estado inteiro. Então, essa condição é válida para todo o estado. Eu perguntei ao Ed sobre Encruzilhada, porque o outro dia nós entrevistamos o prefeito Benito, lá de Encruzilhada, e relembramos uma entrevista que nós tínhamos feito antes com ele, porque nós costumamos conversar com os prefeitos de toda a região, que foi ali no mês de junho, quando caiu uma chuva em Encruzilhada exponencial, e me gravou muito que na ocasião, na metade do ano, pleno inverno, ele disse que as chuvas de 2025, de junho de 2025, em Encruzilhada, tinham sido muito maiores do que 2024, na grande enchente, com um dano muito maior. Por isso, às vezes, uma chuva que a gente não vê aqui pode destruir uma produção num município como Encruzilhada. Perfeito. Mas veja bem, em junho e julho, a oliveira está em dormência. Então, se tu teve um temporal, ventos muito fortes, que pode causar algum dano do tipo quebrar um galho, ou uma chuva de pedra, né? Isso sim pode ocasionar um problema. Mas o excesso de chuva em junho e julho não vai acarretar sérios problemas na olivicultura. Mas veja bem, em outras culturas isso pode ser decisivo. Falando da olivicultura, estou me lembrando aqui quando o José Alberto Aled, lá na origem dessa ideia, começou a trabalhar esse processo. Eu me lembro de ter ouvido algumas palestras do Aled falando sobre adaptar as oliveiras a uma realidade do nosso solo, do nosso clima, porque nós estamos numa região, nós temos uma característica físico-química, sei lá, que diferencia da origem das oliveiras. Como é que nós conseguimos fazer essa adaptação nesse tempo, desde que tu começaste? Toné, eu vou te dizer assim, a Itália não é o maior produtor, o país que mais produz azeite no mundo. Isso aí fica entre Espanha, Tunísia e tal. Mas a Itália é a referência do azeite de oliva. Até porque a Itália ela explora comercialmente perto de 900 cultivares. Então eles têm uma gama tão grande de cultivar que eles conseguem produzir azeites completamente diferentes. Né? Bom, e eu costumo dizer que nós temos melhores condições do que a Itália para produzir azeite. E justifico isso. Até porque a Oliva do Sul, como pioneira na olivicultura, ela teve que adaptar, como tu bem referiste aí, a cultura às nossas condições de solo e de clima. A oliveira, ela nasceu lá pela Pérsia, foi para os países árabes, as migrações muras levaram ela para o Mediterrâneo. Lá no Mediterrâneo ela foi organizada pelo Império Romano e tal. Mas veja que toda essa região que eu estou te falando, ela se caracteriza por ter solos pobres e pH alcalino. É justamente o contrário do que nós temos na América do Sul como um todo. Nós temos solos ácidos e ricos, o que não é nenhum empecilho, ao contrário, é uma grande vantagem nós termos solos ricos. Só que o nosso pH, se tu pegar um campo virgem aqui no Rio Grande do Sul, raramente tu vai escapar aí uma primeira camada de 0 a 20 de um pH em torno de 4,8 a 5 por aí. E nós precisamos elevar esse pH em profundidade, até 50, 60 centímetros, precisamos elevar esse pH a uma faixa entre 6 e 6,5. 6,5 bem melhor. Tá? E aí então tu consegue ter não um solo alcalino, mas quase que um solo neutro e rico. E nesse ambiente
a oliveira se deu, algumas variedades, né? Alguns cultivares se adaptaram muito bem. E nós temos safras excepcionais, ao ponto de que quando na Itália eles conseguem lá colher 20 quilos por planta, eles fazem uma festa. E para nós aqui é super normal tu colher entre 25 e 30 quilos com azeite e produzindo azeites que competem com qualquer azeite de qualquer região do mundo. Tá? Agora, aí tu vai me perguntar, mas por que essa diferença? Por que tu compara isso com a Itália? Veja bem, a raiz da oliveira, ela não vai aonde tu tem um solo ácido e com saturação de alumínio, que é uma característica nossa também, tá? Então, se tu pegar a literatura deles, tu vai ver o seguinte, que basicamente em todos os livros está escrito lá, a raiz da oliveira não sai da projeção da copa. Então é comum tu pegar uma oliveira lá, de um olival muito antigo, que as raízes estão a 10 metros de profundidade. Eles têm uma média de precipitação em torno de 700, 800 milímetros por ano, enquanto nós aqui temos 1.800 milímetros por ano, é bem mais, certo? Então a planta deles tem que aprofundar a raiz, chegando até 10 metros de fundura, em busca de água. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que tu nutre uma planta em que a raiz está a 10 metros de fundura? Nós aqui preparamos o nosso solo numa camada entre 50 e 60 centímetros. Então, a raiz, quando chega lá embaixo, ela encontra uma barreira química. E quando encontra essa barreira química, ela permanece nessa camada, vamos colocar assim, de 0 a 50. Tá? Quando eu quero adubar esse pomar, eu jogo o adubo em superfície e a oliveira, a boquinha das raízes está ali esperando para comer. Entendeu? Então nós temos uma facilidade enorme em nutrir o nosso pomar e disponibilizar a água para ele. Qual é o inconveniente que nós teríamos, isso entre aspas, eu coloco a palavra teríamos, é que, em função de nós termos um pouco mais de umidade, nós também aumentamos um pouco a incidência de fungos. Isso também não é bem assim, mas vamos lá. É que a densidade que a gente está plantando aqui é que, na verdade, propicia um pouquinho mais de fungo no pomar. Então, o que nós temos que fazer? Controlar esse fungo, controlar a poda, né? Fazer uma poda que tu deixa a planta bastante arejada. Eu hoje já sou favorável a que tu aumente o espaçamento entre plantas no pomar, para te poder arejar mais esse pomar. E nós conseguimos aqui resultados maravilhosos, sem muita alternância, que é o que eles têm lá. Tanto é que em vários livros está escrito que a oliveira é uma planta bianual. E para nós aqui não é uma planta bianual. Nós só dependemos desse período de chuva na época da floração e também dependemos de um inverno constante, sem aqueles veranicos e tal. Né? Não que isso atrapalhe muito, mas atrapalha. Quando tu tem um inverno frio, como foi esse último, o resultado é sempre espetacular. Cristiano Limão vai deixar uma pergunta que vai ser respondida depois dos patrocinadores. Eu me recordo uma vez do Aled comentar sobre a aposentadoria dele, porque eu sei que essas árvores são muito longevas, então gostaria de saber qual é a vida útil produtiva de uma oliveira e, em termos de produção nacional, qual seria a percentagem que o nosso estado aqui responde? Então, eu quero, em primeiro lugar, te pedir desculpa, porque, sei lá, faz 10 anos que eu não te vejo. Eu não sei há quanto tempo a gente terminou os programas, mas eu nunca mais te vi.
E agora, quando o Toné falou limão, eu olhei de novo para ti e disse, mas meu Deus do céu, é o limão mesmo, meu querido amigo. O tempo não para. E eu te peço desculpa. De forma Eu nenhuma. só não te cumprimentei com mais entusiasmo porque eu, de fato, não te Não, conhecia. pois é sinal que eu mudei. Né? Eu acredito Todos que nós teve, mudamos. apesar da Todos nós idade, mudamos. eu consegui controlar minha alimentação. Ah, Então as tá pessoas bom. têm me elogiar. Ao Ed, só para atrapalhar um minutinho aqui, de vez em quando eu encontro uma pessoa, a pessoa me olha e diz, o senhor é o senhor mesmo? Eu digo, eu sou eu mesmo. Vamos para a resposta. Então, Limão, a oliveira considerada mais velha do mundo chama-se Oliveira de Luras. Ela está na Sardenha, tem 4.500 anos e está produzindo. Responde a tua pergunta. Pô, vamos repetir, são 4.500 anos. 4.500 anos. Aqui na Oliva do Sul, eu tenho 66 árvores que estão agora com 134 anos e produzem de forma espetacular. Inclusive, a gente tem a Alameda das Oliveiras. Quando tu entra na porteira, tu vai passando por essa Oh, que lindo alameda deve dessas ser. árvores elas estavam em um local, mais precisamente em Aceguá, faz 14 anos que eu estou com essas árvores. E lá, como elas nunca tinham visto calcário, elas simplesmente não produziam. Quando eu trouxe elas para cá e coloquei no solo adequado, né, elas passaram a produzir de forma espetacular. Tanto é que a gente faz um blend das centenárias. Eu colho separadamente essas 66 árvores e a gente faz um azeite dessas árvores centenárias. Tá? Bom, essa é a primeira pergunta que tu tinha feito. Se tu quiser. Tem um apelo muito legal, né? Um blend de plantas centenárias, né? Centenária. Faz um sucesso, a gente nem consegue colocar no mercado, porque nós anunciamos no nosso site e o Brasil inteiro vai. É só para diretoria, literalmente. A gente só faz em garrafa de 250 ml, todas as garrafas são numeradas e assinadas. Então é um produto Que legal. Ed, Um dia eu chego lá. E a segunda pergunta que tu tinha me dito, né, para a gente não misturar, para o ouvinte lembrar também, é o Rio Grande do Sul responde por quanto da produção nacional, mais ou menos? O Rio Grande do Sul, especificamente, eu não sei te responder, se bem que a gente produz alguma coisa em torno de 90% do azeite no Brasil. Tá? Lá na Serra da Mantiqueira, tem uma produção, mas ela não se compara com a produção do Estado. Tá? Mas eu diria assim, que somando tudo, nós passamos um pouquinho de 1%. Ed, deixa eu... Vai ser a última colocação, depois eu quero perguntar da colheita específica e da questão da mão de obra, mas, porque o nosso tempo vai expirando. Esse recente anúncio do início de um acordo do Mercosul com a União Europeia, e eu vi várias matérias jornalísticas dos colegas aí de televisão e jornal apontando que alguns produtos vindos da Europa ficariam mais baratos, entre eles o azeite de oliva. Isso impacta a produção nacional? Toné, na realidade, eu li alguma coisa no grupo do Ibra Olivas, né? Mas eu não me ative muito a isso. Mas do que eu deduzi, o azeite importado ele já tinha isenção. Então, não vai mudar praticamente nada. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: eu não entrei nisso para competir com azeites que vêm de fora, porque a qualidade é incomparável, simplesmente isso. A gente está todo dia recebendo visita na Oliva Sul, fazendo degustação, e quando o pessoal degusta, diz, mas meu Deus, não sabia que azeite de oliva era isso, né?
realmente a gente produz um produto muito acima da média e ele não compete em preço e muito menos em qualidade com esses importados, entre aspas, aqui. Tá? A cada batida que o mapa faz aí, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele tira 20 marcas no mercado, 30 marcas no mercado. E o que eu vou te dizer? O custo de produzir um azeite aqui, comparado com o custo de produzir um azeite no Mediterrâneo, o nosso custo é mais barato. É mais barato por quê? Porque a mão de obra lá para a colheita ela é altíssima. Então, não existe milagre. Não tem almoço grátis. Eu sei quanto custa um litro de azeite. Então, tu vai no mercado e pega ali, um azeite. Em todos os rótulos está escrito extra virgem. Em todos, sem exceção. Tá? Nunca desafio alguém a ir no mercado e encontrar um rótulo escrito virgem. Não tem. Tá? Então, nós ficamos bastante tranquilos com relação a isso aí. Eu sei que também existe essa questão de tu poder importar equipamentos, né, sem imposto, o que seria uma maravilha. Porque, de fato, nós, por exemplo, compramos uma quantidade grande, a Oliva Sul até representava uma empresa italiana aqui, na parte, no segmento de derriçadeiras, que são as máquinas que fazem a colheita da oliva, né? Nós tivemos que deixar essas máquinas de lado, porque nós não conseguíamos mais importar as peças para manutenção, porque tu paga 200%, 300% de imposto para trazer uma peça para cá. Então se tornou inviável. E não machuca. Os bens de capital Então, ficou inviável. E outra coisa, existem já. Eu sempre defendi essa tese, por exemplo, o pessoal que trabalha com pecan, trabalha com shaker. Vai lá, abraça o tronco da árvore, é aquela máquina que treme o tronco da árvore e cai a fruta. Não é? Na pecan funciona, mas na oliveira não funciona. Funciona em alguns países em que durante a colheita não chove. Porque aí a oliveira está desidratada. Como aqui chove durante a colheita, a oliveira está hidratada. E quando ela está hidratada, entre o tronco e a casca dela, fica uma camada de seiva, que é bem espessa, sabe? Então, quando tu coloca o shaker ali e ele começa a trabalhar para tremer o tronco, ele rebenta toda a casca, certo? Então, esse equipamento aí eu não recomendo. Ele funciona muito bem quando a árvore é novinha, tem ali 10 centímetros de tronco, coisa desse tipo. Mas quando a árvore engrossa um pouquinho o tronco, inviabiliza. Agora, lá eles estão utilizando um vibrador de galho. Então, tu chega na oliveira e tem uma abraçadeira que tu prende ela no galho e aí tu sacode só o galho, não a árvore toda. E os resultados que a gente vê são fantásticos. Mas fica proibitivo tu importar uma máquina dessas. Então, agora, quem sabe, a gente consiga evoluir nesse aspecto. Ed, para finalizar, então, mão de obra. Bom, Toné, nós estamos prevendo começar a nossa colheita aí na primeira semana de fevereiro e já estamos selecionando o pessoal para colaboradores aí, né, para a colheita. E vamos esperar que esse ano aí a gente consiga um número suficiente de pessoas para realizar essa tarefa, o que não tem sido fácil. Então vamos... Aproveita o programa aqui, né, para quem tiver interesse em trabalhar como safrista, a Oliva Sul
está em busca dessa Como é que a pessoa faz? É por tempo determinado? Vai até o Oliva do Sul, sem problema nenhum. Nós vamos Lá na receber estrada do essa- Quartel-Mestre, Estrada do Quartel-Mestre, ali fica a 1 quilômetro da BB Campestre. tem um horário, assim, para não tumultuar Horário muito. comercial. Nós Horário estamos comercial. Chega lá, se apresenta. Isso aí a gente conversa. E é com carteira assinada? Com carteira assinada. Então, pessoal, é esse período agora, tá? isso Então, para começar a trabalhar no início de fevereiro, quanto tempo mais ou menos? O ideal é tu colher em 40 dias, mas aí tu tem fim de semana, possivelmente não, vai pegar o carnaval, tem dias de chuva e tal, então... Então seria por uns 60 dias mais ou menos? por aí. 60 dias. Pessoal, então não diga que não tem emprego. Emprego tem, né? Pode que a pessoa não queira, né? Mas emprego tem. José Alberto Alvede, muito obrigado. Eu mesmo já fiquei pensando nessa época, a advocacia está fraca. De repente, ó, já vou encaminhar meu currículo aqui. Não tem problema. Pelo menos eu posso ter a chance de provar um blend centenário. Tu tá contratado aqui, né? Faz favor, né? Bom, eu quero agradecer, então, a oportunidade da Rádio Vale e agradecer ao Toné, dizer que foi muito bom ter reencontrado e reconhecido agora por último Limão, né? E desejar aí um ano muito bom, próspero, produtivo, apesar de que não posso deixar de falar, né? Podridão que está o nosso país. Um bom dia para vocês. Bom dia.